Bem-vindos à nossa aula de número 5. Essa é uma aula que a gente vai falar sobre alguns cases de sucesso da utilização e implementação dessa tecnologia na indústria. Então agora a gente vai sair um pouco da teoria e vamos direto para a prática, para que a gente possa ver na aplicação, no final da cadeia, como é que realmente isso funciona, como que isso é utilizado, aonde isso é utilizado e que tipo de amostra a gente pode exemplificar como um case de sucesso onde o equipamento foi implementado e teve um ganho enorme, não só de velocidade, mas como redução de custo. Tá bom? Então vamos começar com o primeiro case. Para quem já assistiu a aula anterior, eu apresentei alguns pontos ali em relação a onde está sendo aplicado, onde está sendo implementado, análises e parâmetros que já são largamente utilizados, e eu decidi pegar alguns desses itens que a gente colocou para trazer como um case e a gente abrir um pouco mais eles, falar um pouco mais sobre eles de forma intrínseca e um pouco mais profunda. Tá? Então vamos lá. Nosso primeiro case de sucesso aqui, que a gente tem um case prático de otimização e redução de custo. Tá? É um shampoo. Obviamente, eu não vou aqui abrir marcas, abrir empresas, enfim. Vamos só se atentar ao que foi feito nessa indústria. Tá? Eles trabalhavam com shampoo e o sumário que a gente tem desse caso é aquele, para quem assistiu o finalzinho da última aula, que falava sobre alguns compostos de shampoo que são muito importantes. Então aqui a determinação de todos esses compostos é um processo muito demorado e tem um custo muito elevado porque você faz uso de uma quantidade muito grande de produtos químicos para fazer extração e para fazer a quantificação desses parâmetros, tá? Desses produtos. Então, para a gente que está querendo otimização e querendo velocidade, esse é um potencial uso para tecnologia NIR. Então, o que eles fizeram? Nesse case, se analisou, né, se utilizou um analisador de sólidos, um modelo DS2500, um caso aqui fabricação Metron, tá? Ou comercialização Metron, operando na região do infravermelho com o visível, porque é um equipamento que atua, se vocês voltarem nas aulas anteriores, vocês vão ver que esse modelo DS2500 é um modelo que atua dos 400 ao 2500 nanômetros, ou seja, pega toda a região do visível e do NIR completamente, e aqui eles conseguiram oferecer uma solução com a utilização desse equipamento econômica e rápida para determinação simultânea de todos esses parâmetros que a gente mencionou. Tá? Então vamos abrir um pouquinho mais. Como é que é esse equipamento então, né? Para ficar um pouco mais visual. As amostras de shampoo foram medidas nesse DS2500 Solid Analyzer. Foi utilizado um modo de transreflectância, tá? Então lembrem-se dos conceitos de reflectância e transreflectância. Como é um shampoo, não é uma amostra sólida, é como se fosse um creme, né, cremoso, é um semissólido que a gente chama. Ele tem uma certa passagem de luz, nada melhor do que você usar a transreflectância, porque lembra, vai e volta por dentro da amostra por duas vezes, então você tem uma leitura mais rica nesse caso, tá? Como eu falei, a faixa de comprimento de onda deste modelo é de 400 a 2500 e foi utilizado toda ela nesta análise. Quando você tem uma faixa muito grande, você pode, nas suas avaliações, decidir por cortar uma parte do teu espectro que talvez não esteja te atrapalhando ou não esteja te ajudando muito, tá? Então isso é possível. Foi empregado como um copo de análise. Eu acho que vocês viram alguns exemplos que a gente colocou aqui nas aulas anteriores. Um copo com o cristal embaixo, né, como se fosse um vidro, né, mas não é vidro. Esse é um caso, por exemplo, de um copo que a gente chama de slurry cup, que é um copo de tipo uma lama, né? Slurry é uma tradução que a gente não tem uma palavra muito certa para isso, mas é esse creme, esse cremoso. Então é uma amostra que encaixa muito bem nesse copo. É um copo que tem uma parte de cristal muito pequena, então você não necessita de um campo amostral muito grande, porque é uma amostra homogênea, né? Uma amostra já naturalmente bem homogeneizada. Então você não teria necessidade dessa área maior para compensar uma possível não homogeneidade. E inclusive foi utilizado como apoio esse Gold Diffuser Reflector, que é um refletor de ouro, basicamente, e é de ouro, realmente de ouro, tá? Ele ser colocado por cima para que a amostra forme um caminho óptico entre a lente embaixo e o difusor de ouro, e você possa, no momento da medida da análise,
ter um caminho óptico bem definido, uma lâmina bem definida, e aí essa luz ela passa, bate no difusor de ouro e retorna, ou seja, ela passa pela amostra por 2 vezes, fazendo a tua leitura ser um pouco mais rica. Tá? Neste caso aqui, o refletor de ouro difuso, ele tinha 1 milímetro, você tem algumas opções de caminhos ópticos, às vezes um pouco maior ou um pouco menor, mas isso, assim, uma vez definido, faz pouca diferença nesses casos que a gente vai estudar algo muito maior, tá? E essa amostra é muito homogênea, bem tranquila de ser manuseada. Aqui então tem um desenho para que vocês possam entender do que a gente está falando, o refletor de ouro por cima da amostra, não tem problema ter essa sobra por cima aqui, porque no momento que ele encaixa, ele está formando, ele fecha como se fosse chave fechadura entre a base da lente e o copo, esse refletor de ouro, fazendo uma lâmina perfeita. O que está por fora, basicamente, o equipamento nem está vendo, nem está fazendo nenhum tipo de leitura. Tá? Aqui a gente coloca os números, né? A gente chama de part number, que são os números para as identidades de cada item desse, caso vocês tenham interesse em querer olhar, ou se você já tem o equipamento e quer avaliar o custo disso. Tá? Então a gente tem esse setup para esta metodologia, resumindo, a análise simultânea de, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4 tipos de ativos diferentes no shampoo que são necessários você ter uma quantificação constante. Tá? Então esse é o primeiro exemplo. A gente vai agora para a parte de resultados. O que eles tiveram de resultado dessa aplicação? Tá? Os espectros do NIRVIS, no caso, né, de 400 a 2.500, foram usados para construir um modelo de predição, né, então, de quantificação, ou seja, pegaram um número X de amostras, que eles não abriram aqui, mas foi uma quantidade bem relevante, eu vou mostrar para vocês os gráficos, onde eles fizeram uma leitura simultânea, ou seja, pegaram a amostra, fizeram o scan no equipamento, no NIR, e também fizeram análise, muito provavelmente via HPLC, para fazer a quantificação de alguns desses ativos. E aí, conforme eles foram tirando os resultados do método primário, eles foram colocando dentro do NIR, atrelando o espectro analisado a esse resultado do método primário, que a gente vem falando nisso em algumas aulas já, para fazer essa correlação espectral e de resultado matemático. Então aqui, eles, até nesse artigo, eles pedem uma licença, como se fosse uma licença poética, que foi aberto isso aqui de forma a deixar visualmente para o leitor ver os espectros um em cima do outro, mas a leitura real disso aqui, eles estão praticamente em cima da mesma linha. Tá? Então você vê que o perfil do shampoo, desta formulação especificamente, ela tem um fingerprint, né, que a gente chama. Ela tem uma impressão digital muito característica e esse é o desenho dela. Tá? Olhem os resultados, que coisa absolutamente incrível de ver depois de você construir uma boa base de dados com uma boa variabilidade de resultados, você pode chegar realmente em correlações absolutamente incríveis. Tá? Eu quero que você olhe aqui com muita calma, tá? Para que você entenda do que a gente está falando. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 ativos mais o carbopol, que é de constituição estrutural do shampoo. Tá? Todos eles numa correlação entre eixo Y, que são os valores vindos do NIR, e do eixo X, que são os valores vindos do método primário, a gente conseguiu uma correlação fantástica para todos os ativos. Tá? E aqui embaixo de cada um a gente consegue ver parâmetros que a gente precisa avaliar quando a gente está construindo esse tipo de modelo. R ao quadrado, para quem trabalha com HPLC, quem faz curva para fazer análise de linearidade, isso é muito comum. Com linear é outro sistema, o R ao quadrado vai te falar. Então a gente conseguiu aqui mostrar alguns exemplos em 5 ativos distintos, uma correlação com R ao quadrado de 0,99. Tá? Então a gente teve 0,998, 996, 998, 998, 969. Assim, para quem está acostumado com o HPLC, trabalha às vezes com 3 9s, né? Triple nine, ou 4 às vezes. Neste caso, lembra sempre que eu falei já em algumas aulas, você não precisa, você não vai aqui conseguir o mesmo
erro, a mesma variabilidade que você tem no método primário. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa em prol de velocidade e redução de custo. Então, muitas vezes você vai ver, esse aqui é um caso fantástico, é um caso que dificilmente até a gente consegue alcançar valores de 2 noves depois da vírgula. Mas você pode trabalhar com valores até muito mais baixos, que eu vou dar em outros exemplos aqui também. Mas nesse caso específico, eles conseguiram uma correlação fantástica entre as duas técnicas, praticamente iguais, né, em termos de correlação, onde você tem dois parâmetros muito interessantes que vão te dar um direcional se você pode ou não utilizar essa técnica. Quais são eles? A gente chama de SEC e SEC-V. SEC vem a abreviação de Standard Error of Calibration. O que isso significa? É o erro da calibração. Então, ou seja, você pegou um set de amostras onde você constituiu essa base de dados com o método primário e colocou dentro do equipamento. Uma vez colocado, você gerou esta curva de calibração matematicamente, usando o software lá de quimiometria que a gente comentou, e ele calculou o erro, e o erro desta curva, ou seja, ele usou como modelo de predição as próprias amostras que compuseram esta curva, né? Ou seja, eu peguei um N de 30 para fazer a curva. Eu fiz a curva AX mais B, Y igual a X mais B, certo? Certo. Agora eu peguei as mesmas 30 amostras que eu usei para desenhar ela e eu boto dentro do modelo de predição para ver a diferença. Isso é o que a gente chama de Standard Error of Calibration. Então, quando você faz isso, você pega e avalia, e o erro dele, aqui nos casos, olha o percentual muito baixo, 0,13%, 0,04%, 0,031%, 0,034% e 0,290%. Ah, isso é baixo ou é alto? Quem vai me dizer é o dono da análise. Eu não sei o quão sensível ou quão sensível são estes compostos em termos de variabilidade, mas tendo em vista a correlação alcançada, eu entendo que isso aqui seja um erro praticamente irrisório ou muito próximo do método primário. Tá? E aí a gente tem um outro parâmetro muito importante, que é o que a gente chama de Standard Error of Cross Validation, ou SEC-V. O que significa isso? O Standard Error of Calibration, o SEC, você pega o mesmo set de amostras que você construiu a curva e você utiliza para usar um modelo de predição em cima dele. No Standard Error of Cross Validation, você vai utilizar um outro set de amostras que não faz parte desta curva de calibração. Olha a beleza disso. Então, ou seja, você montou uma database com 50, 100, 30 amostras, vamos dizer assim, você construiu. O teu erro da calibração, neste caso aqui, vamos pegar o primeiro ativo, deu 0,13. Aí você fala, ok, agora eu vou validar isso, né? Eu vou cross-validar. O que é cross-validar? Eu vou pegar um outro set totalmente diferente de amostras e vou analisar já utilizando a curva que eu acabei de criar. O que ele obteve? 0,14% neste, 0,5% neste, 0,58% neste, 0,36% no DEA e 0,4% no Carbopol. Aí você vai me falar, vai me fazer de novo a mesma pergunta, e você tem que perguntar mesmo. Mas, Nicolas, sempre é mais alto? Ou tem que ser igual, ou tem que ser menor? Normalmente, o erro da cross-validação ela vai ser igual ou levemente superior, mas ela é o mais importante que você tem que avaliar, porque ela é a tua validação. Lembra-se sempre, você vai fazer um trabalho de criação de database para poder te dar o primeiro step, para poder falar, olha, o meu erro está baixo, eu posso avançar. Quando você avança, você vai para a cross-validação. Quando você vai para a cross-validação, você vai pegar um set desconhecido de amostras. Então, se o set desconhecido de amostras, que simularia as tuas amostras do dia a dia, que estão chegando, que você precisa fazer uma análise rápida, é nela que você vai se basear. Então, se este erro atender a tua empresa, ou a tua análise, ou o teu protocolo interno, bom, meu amigo, aí você já tem a tua resposta, porque se este erro ele é baixo o suficiente para você liberar uma amostra ou não, isso vai te dar a resposta de que você pode, de fato, utilizar essa tecnologia ou não. O que eu quero dizer com isso? Vou deixar um pouco mais claro. Imagina que você tem uma avaliação de um parâmetro onde a tua janela de aceitação, o teu range de aceitação é entre 1 e 3, certo? Então, o teu target entre 1 e 3 está ali em 2, certo? Metade
um para um lado, outro um para o outro. Então você pega, faz uma avaliação via NIR e você consegue entender que o teu erro de validação é, por exemplo, de 0,1 ou 0,2. Então estamos falando que uma amostra que deu 2,5, ela pode ser 2,7 ou ela pode ser 2,3, certo? Ela tem um erro de mais ou menos 0,2. Aí você vai falar, tudo bem, para mim está tranquilo, está dentro da faixa. Tá, mas se você pegar e fizer uma análise e essa análise der 2,9, pelo erro você tem 3,1 ou você tem 2,7. Ela pode estar ou dentro da especificação ou fora da especificação. E aí o que você faz? Você elimina ela ou você aprova ela? Você não vai fazer ao caso, você vai fazer provavelmente uma série de repetições para analisar, para ver se o resultado ele está variando ou se ele está sempre sendo repetitivo. Você vai calcular essa variabilidade em um set de triplicata, quadruplicata, quintuplicata, para você poder ver este erro. Você viu esse erro, ainda está na dúvida, aí você parte para o método primário, porque aí você pega esta dúvida, joga no método primário e ele, como vai ter um erro menor e é um método mais preciso, você vai conseguir ter a certeza. Nem sempre, nem com o método primário você vai conseguir. Às vezes você tem no método primário uma variação que você vai estar ali bem em cima da faixa, do liberar ou reprovar. E aí você tem que tomar uma decisão de análise de risco, simples. Avalia, puxa, está uma variação de 0,1, será que isso impacta? Não, não impacta. Então alguém assina que gerenciou este risco, que isso não tem problema algum e que você pode receber ou que você pode liberar a tua amostra. Tá? Então é mais ou menos este racional que você tem que utilizar quando você vai aplicar na prática este tipo de metodologia. Então aqui é um exemplo dentro do mundo dos shampoos que foi utilizado a tecnologia NIR, utilizando a transreflectância e foram alcançados resultados realmente muito impressionantes. Isso aqui eu diria com muita honestidade para vocês que não esperem que numa implementação desta tecnologia vocês consigam resultados com 2,9, tá? Mas não é que eu estou querendo assustar, mas é que resultados com valores muito mais baixos já vão atender a sua necessidade, eu tenho absoluta certeza disso. Com base na minha experiência, a gente trabalhava às vezes com curvas com valores até muito mais baixos e atende com tranquilidade, porque tudo depende da tua faixa de especificação. Se a sua faixa de especificação é extremamente estreita, muito apertada, pouquíssima variabilidade, aí talvez você não vai conseguir se livrar do método primário, porque o método primário vai ter o menor erro possível para trabalhar dentro dessa faixa apertada que você tem. Agora, se você tem uma faixa com relativa tranquilidade, aí sim você pode trabalhar com o NIR sem se preocupar com os resultados de uma forma mais séria. Você vai poder ter uma tranquilidade maior de trabalhar, uma faixa de trabalho mais à vontade. Tá? Então vamos lá. Terceira fase desta implementação dos shampoos. Tá? Qual que é a conclusão deste trabalho? Magnífico. O exemplo prático demonstrou a viabilidade da espectroscopia NIR para análise de lauril sulfato de sódio, cocomidopropilbetaína e todos os outros ali, não vou precisar ler agora todos eles, em comparação com os métodos primários, que são os métodos de referência do laboratório, os custos operacionais são, claro, significativamente menores quando se usa a espectroscopia NIR. E aí eles foram um pouco mais a fundo, eles trouxeram a redução de custo. Então olha que incrível, pessoal. Vocês têm aqui o número de análises feitas por dia, o custo do operador por hora, né, o man-day que a gente chama, o custo do homem hora. Você tem os custos de consumíveis e químicos utilizados para fazer todas essas análises e você tem o tempo gasto por análise. Tá? Então, olha só que fantástico. Pelo método laboratorial tradicional de referência, claro, aqui a realidade dele é uma realidade americana, os custos são teoricamente mais baixos. Isso aqui é o exercício, eu quero que vocês agora olhem para isso, que é assim, como que eu vou comprovar que eu preciso dessa técnica? É aqui que você vai comprovar, é assim, é pegando e botando na unha, na caneta, como que quanto custa cada coisa. Então, você tem 10 análises por dia, você tem $25 o custo da hora homem. Nesse caso, você tem $5 o custo de consumíveis por análise, você tem 5 minutos gastos, isso deu um total
de custo por ano de 18.188 dólares. Quando você vai para o NIR, você tem as mesmas 10 análises, o mesmo custo do operador por hora, só que com uma velocidade muito maior. Lembra que 45 segundos. Com um custo de químicos e consumíveis de $1, que eu nem sei o que ele está utilizando, talvez utilizando água e álcool para limpar a lente depois da análise. 1 minuto de operação ou 45 segundos e um custo anual de 2.063 dólares. Pessoal, isso é uma coisa completamente absurda. A gente está falando de uma redução de 88,67% de custo. Então, é assim que você consegue inovar dentro da tua empresa, é assim que você consegue justificar um investimento no equipamento, é assim que você consegue mostrar a tua capacidade analítica e racional muito maior do que simplesmente fazer análise. É otimizar o teu tempo, é usar a tua visão macro, uma visão mais de negócios, que a gente chama de pro-business, para você mostrar que você não é um mero operador ou um mero analisador de amostra. Você consegue trazer soluções que vão impactar financeiramente no negócio positivamente. Então aqui é um caso muito legal, onde você tem um gráfico aqui também cumulativo, né, ano após ano, que você tem um aumento dos gastos dos métodos primários, porque os equipamentos vão ficando mais velhos, as peças têm que serem trocadas com mais frequência, e você tem aqui o gasto cumulativo dos custos do NIR. Então você tem um saving, né, que a gente chama, que é essa redução de custo em inglês, absolutamente expressiva ao longo dos anos. Então, aqui está um exemplo clássico de ponta a ponta, desde o desenvolvimento até a entrega final, de como é utilizado e de como isso se comprovou financeiramente para ser utilizado no dia a dia. Beleza? Vamos para o segundo exemplo? Vamos lá então. O segundo exemplo que a gente tem aqui é o dos hand sanitizers, ou os sanitizantes de mão, né? Como é que a gente pode colocar aqui? Os alquinhos em gel que a gente passa na mão. Tá? Esse é um exemplo também que estava como o último slide da nossa aula anterior, de aplicações. Então esse aqui é o exemplo prático também. Vamos lá, qual que é o sumário aqui, o resumo da coisa? O desinfetante para mão mais eficazes contém entre 62% e 95% de álcool. Normalmente álcool 70% é o mais efetivo, mas ok. Os álcools são eficazes contra a maioria de formas de bactérias, fungos e vírus, a gente já sabe disso. São ineficientes para esporos bacterianos. E aí tem a adição por conta disso de peróxido de hidrogênio 3% ao produto, que pode resolver. Mas, devido à natureza corrosiva, deve ser manuseado com cuidado durante a produção. Beleza. Além disso, água e pequenas quantidades de emoliente, como glicerol, são adicionados para proteger a pele. Né? Glicerol é aquele negócio como uma espécie de álcool, né? Bem como se fosse gorduroso, oleoso, um negócio bem assim agradável de você passar. Muito utilizado em formulações cosméticas também. Dependendo da porcentagem exata dos constituintes, o desinfetante para as mãos pode ser encontrado na forma líquido e gel. Para determinação das concentrações desses reagentes, normalmente é utilizado aí, ó, cromatografia gasosa para glicerol e etanol, Cal-Fischer para a água normal e titulação redox para peróxido. Tá? Então aqui você vê um exemplo clássico de que você tem uma série de parâmetros que uma mesma amostra ela tem que ser subdividida no laboratório entre técnicas diferentes, provavelmente operadores diferentes, turnos diferentes, e onde você tem uma possibilidade às vezes de ter mais erro ou ter uma piora ali na questão de resultado, porque às vezes um fez a análise certa, outro não fez a correta, tem que esperar o outro refazer. Você tem um pouco mais de complexidade para liberação quando você tem essa multitarefa numa mesma amostra. Tá? A desvantagem nesse caso aqui é clara, porque são utilizados metodologias diferentes, né, equipamentos diferentes. Isso faz com que seja muito laboroso você fazer várias liberações, por exemplo, desse produto em linha. Tá? Eles requerem muitos produtos químicos utilizados para poder ser utilizado. Claro, titulação por Cal-Fischer utiliza solvente titulante que vem com o equipamento. A titulação redox é
obviamente, utilização de produtos químicos e cromatografia. No caso gasosa, no máximo que você vai ter aí o preparo da amostra, mas você tem um gasto com os gases que são também consideráveis, tá? Então aqui você tem mais um exemplo de uma quantificação simultânea, rápida e confiável de uma série de parâmetros ao mesmo tempo, tá? Qual que é o setup utilizado neste case de sucesso? Foi um total aqui, a gente conseguiu um pouco mais de informação. Então aqui foi um total de 98 amostras de gel desinfetante para mão, né, com diferentes concentrações, sempre variabilidade, tá, pessoal? É muito importante que você tenha isso em mente. Quando você está construindo essas curvas, quando você está construindo essa base de dados, você precisa de variabilidade. Não adianta você ter, todos os meus resultados são dentro de especificação. Eu lamento, porque aí você não vai conseguir ter variabilidade suficiente. Mas como é que eu faço, Nicolas? Produza as amostras. Produz as amostras, nem que seja em escala laboratorial ou escala piloto. Traz alguém de R&D com você, de pesquisa e desenvolvimento, de P&D. Fala, olha, eu preciso, para desenvolver essa técnica aqui, eu preciso de amostras em extremos que a gente normalmente não tem em produção, ou que a gente não pode nem produzir porque eu não vou poder utilizar. Normal, tá? Você consegue, com certeza. Então, você precisaria de, aqui no caso, glicerol de 0,5% a 3%, etanol de 70% a 85%, uma faixa bem grande, água de 20 a 22%, você vê que a água já é uma janela bem apertada, e foram coletadas, né, para criar esse modelo de previsão. 91 amostras foram utilizadas de desinfetante líquido. Lembra que aqui a gente está usando, o exemplo que eles estão utilizando são de dois tipos de desinfetantes diferentes, né? Um para mão em gel e outro líquido. Então, são abordagens diferentes. No caso do líquido, usado lenços umedecidos, né, que foram medidos em diferentes concentrações de etanol, água e peróxido de hidrogênio. Tá? Qual que foi o equipamento utilizado aqui? O mesmo DS2500, só que na versão Liquid Analyzer. Tá? Diferente do outro exemplo ali, que foi o Solid Analyzer, aqui é a versão líquida. Então, você pode ver pela foto que uma abordagem aqui, é um setup completamente diferente. É um setup aqui já menorzinho, onde você utiliza aqui alguns vials descartáveis, no caso aqui, ele até comenta que foi utilizado por questões de conveniência, frascos descartáveis com caminho óptico de 8 milímetros, para que não seja necessária a limpeza dos frascos, mas isso aqui você poderia fazer com frascos e reaproveitar eles também. No caso, para facilitar, eles fizeram com frasco descartável. Tá? Aqui foi utilizado um espectro reprodutível, obtive controle de temperatura integrado a 40 graus. Aí você tem que ir sempre testando, não tem uma receita de bolo. Você tem que ver se a 35 é a tua realidade, se a 40 é a tua realidade, qual que é a realidade da tua amostra, para que você tenha extrair o melhor, a maior quantidade de informação dela, tá? Então a 40 graus para eles funcionou muito bem. E aqui, como eu coloquei na outra, a gente coloca aqui os part numbers, né, de todos os equipamentos, todas as peças utilizadas, para que você, se você quiser talvez fazer algo similar ou reproduzir isso, tá? Então beleza. Fazendo isso, a gente vai para a parte de resultados. Quais que foram os resultados? Vejam que, comparativamente falando, o espectro, por exemplo, deste caso é totalmente diferente do espectro do outro caso do shampoo. Tá? Então você vê que é um fingerprint, é uma impressão digital real mesmo, assim, é uma estrutura totalmente diferente. E aí você vê que 91 leituras ou 98 leituras de amostra, elas vão te dar uma variabilidade numa região só. Tá? Olha que legal, aqui eles não utilizaram o espectro inteiro. Tá? Outra coisa interessante para a gente ver, aqui está sendo utilizado provavelmente na casa dos 800, 700 até o 2500, foi eliminado toda aquela parte do visível de 400 a 800, né? 400 a 780, e foi eliminado também a parte final do espectro até os 2500. Aí você fala, por que, Nicolas? Eles conseguiram observar a melhor área espectral para ser trabalhada e quantificada. Então aqui você pode ver que tem bastante ruído, né, ou bastante sinal. Talvez isso aqui estava piorando o sinal para cá. E eles simplesmente fizeram um corte para poder ter uma leitura mais limpa e mais direta do que é necessário. Tá? Então aqui os resultados, todos os espectros foram medidos abaixo, foram usados para criar um modelo de previsão, para quantificação dos parâmetros já comentados.
Tá? A qualidade do modelo foi avaliada por meio de diagramas de correlação, aquela tabelinha que a gente já viu, para poder ver essa correlação com o método primário, e as respectivas figuras de mérito, que são a questão do SEC-V, SEC normal e R ao quadrado, que isso te dá um norte para saber se você realmente está no caminho certo, se você pode utilizar a técnica. E agora são os resultados. Tá? Olha que maravilha. Tá? Aqui você vê, veja que já é completamente diferente do outro caso. A gente tem aqui, vamos dividir a parte de géis e líquidos, tá? Aqui são os produtos em gel, então etanol, glicerol e água naquele produto em gel, no sanitizante de mão em gel, onde eles conseguiram aqui uma correlação fantástica entre método de referência e método primário, perdão, entre método de referência e método secundário, o NIR, onde eles conseguiram R ao quadrado maravilhosos, 0,98, 0,96, 0,94 no caso do GES, e erros de calibração na casa de 0,3 aqui, 0,08, 0,07. Percebam que o SEC-V, lembra sempre, é aquele set de amostras que não faz parte da curva de calibração, é um set desconhecido, sempre apresenta um erro levemente maior do que o erro da calibração natural. São amostras que não fazem parte do modelo e é esperado que você tenha esse tipo de resultado. Tá? Então aqui você tem também os exemplos na área líquida, então você vê água, conteúdo de água, etanol e peróxido sendo analisado e com resultados absolutamente impressionantes. Água 0,999, 49. Assim, é incrível ver o nível de precisão de um equipamento que faz uma análise de forma indireta, né? É incrível. O etanol também, peróxido também, então tudo na casa de 9,9. Se a gente for arredondar aqui, 3,9, impressionante, sabe? Então, aqui erros também muito baixos, com uma variabilidade entre o erro da calibração e da cross-validação praticamente inexistente, nesse caso aqui, ó, idêntico. Então, assim, pessoal, tá claro, mais um exemplo muito bom de utilização prática dessa tecnologia e de que pode ajudar realmente sem ter impacto nenhum em qualidade para você poder ter mais velocidade na tua rotina, tá? Como fase final desse estudo, desse segundo case de sucesso, a gente tem a conclusão aqui. No caso aqui não foi feito o cálculo de redução de custo, mas é um exemplo de aplicação que demonstra a viabilidade, né, de você conseguir múltiplos parâmetros chaves sendo feito em duas vertentes diferentes, tanto líquido quanto gel, para controle de qualidade dos produtos desinfetantes para mão. Tá? A espectroscopia NIR VIS permite alternativa rápida, né, de métodos primários, com, nesse caso aqui, comprovadamente, uma altíssima precisão, né, e representa de fato uma alternativa aos métodos de determinação padrão, os métodos de referência. Então aqui só um comparativo que era feito via cromatografia, Cal-Fischer e titulação com permanganato. Tá? E que todas essas análises, fora a preparação, corrida, pós-corrida, limpeza, levavam todo esse tempo, substituídas por uma análise em 45 segundos. Tá bom? Então vamos lá para o nosso terceiro e último case prático da coisa. Óleo de palma, tá? Ou palm oil. Qual que é o case aqui? Tá? Qual que é o cenário? Tá? A determinação dos principais parâmetros de qualidade do óleo de palma são ácidos graxos livres, ou free fatty acids, índice de iodo, teor de umidade, índice de deteriorização e branqueamento, que é o DOB, e caroteno, também muito utilizado como padrão de qualidade, e é feito todos eles por métodos analíticos diferentes. Né? A mesma questão do case anterior. Nesse exemplo, eles fizeram via um XGS Rapid Liquid Analyzer, é um outro equipamento, é um outro modelo de equipamento diferente, operando na região do infravermelho visível e próximo, ou seja, eles pegaram então toda a faixa de 400 a 2.500 e na tentativa de oferecer uma solução econômica e rápida para determinação dos parâmetros. Tá? Então vamos lá, qual que é o setup do equipamento aqui? Como eu falei, vejam que é um equipamento já diferente do que a gente viu nos outros dois cases. Amostras de óleo de palma foram medidas no modo de transmissão. Aqui não é transreflectância. Vejam que aqui parece muito aquele sistema de cubeta do espectrofotômetro de um laboratório. Então aqui você tem uma passagem completa da luz pela amostra, ela não passa, bate, retorna.
Então aqui você vai ver que é uma abordagem um pouquinho diferente, mas está dentro do que a gente vem conversando nas aulas, tá? Então aqui ele foi utilizado numa cabine de controle integrado de temperatura a 60 graus. No caso aqui eles provavelmente fizeram uma série de testes para entender qual que era o melhor setup de temperatura, e 60 graus foi o que provavelmente entregou o melhor resultado. Tá? Por conveniência, assim como no outro exemplo, eles utilizaram também uns vials descartáveis, então, para não precisar lavar ou reutilizar, até porque pode ter cross-contamination, né, com a contaminação cruzada, e tem o caminho óptico de 8 milímetros. Tá? Então, aqui eles usaram um pacote de software do Vision Air, que é da Metron, utilizado para criar a parte quilométrica da coisa, né, a parte de desenvolvimento de curvas. Então, aqui de novo também os part numbers, caso vocês tenham interesse de olhar ou cotar esses equipamentos de acordo com a realidade de vocês. Vamos lá, quais que são os resultados? Vejam mais uma vez aqui que eu vou falar. Primeiro, foi utilizado toda a faixa espectral, não precisou se retirar nenhum pedaço, tá? Então é uma amostra teoricamente tão mais tranquila de se trabalhar. Do ponto de vista de desenvolvimento de curvas e modelos matemáticos. Comparativamente falando, este desenho, né, esse fingerprint aqui, essa impressão digital dessas amostras são totalmente diferentes dos outros cases que a gente viu. Então, para vocês verem que realmente, de fato, cada amostra é única. E aí você analisa, cada grupo, né, de amostra é único. E cada vez que você analisa, você vai ver que os perfis são muito similares. A variabilidade entre elas é simplesmente questões de concentração, cor, enfim, outros parâmetros que vão ser utilizados para quantificação. Tá? Então, nos resultados aqui, de fato, indo para a definição, foi obtido uma série de espectros para a criação dos modelos de quantificação e parâmetros chaves. A qualidade dos modelos foi avaliada pelo meio de correlação, assim como os demais exemplos que a gente deu, e tivemos também as figuras de mérito, que é a questão do sec, sec-v e r quadrado, para a gente poder avaliar. Pessoal, olha isso aqui. Tá? Esse aqui, vejam o seguinte, o primeiro case que a gente teve foi um case praticamente de uma indústria farmacêutica de R ao quadrado, 0,9999, incríveis. Quando a gente foi para o case 2, a gente já viu uma pequena redução, na casa de 0,94, 0,95, 0,98. Agora, a gente está falando de cases onde está sendo utilizado para liberação sem nenhum impacto em qualidade ou no resultado final, com R's ao quadrado na casa de 0,83, 0,91, 0,63, 0,84 e 0,67. Então, assim, eu sei que para quem vem da cromatografia e faz análise de linearidade, para ele isso aqui é algo absurdo. Né? É algo tipo, é impossível a gente utilizar isso como ferramenta. Mas sim, dá para utilizar. Porque, primeiro, pode ser que esses valores mais baixos sejam por conta de pouca variabilidade na faixa, não sei se é o caso, mas pode ser que seja, ou pode ser uma questão de ser a amostra a amostra líquida, ela tem às vezes um impassezinho, dependendo do tipo de material, quando ele é muito translúcida, ela tende a ter áreas espectrais muito próximas, e aí você cria esse agrupamento muito forte. Tá? Isso às vezes pode ser trabalhado, é óbvio que aqui eles devem ter feito todo o trabalho de avaliação até chegar nesse melhor modelo possível. Mas o importante é entender que, mesmo com o R quadrado, às vezes, em teoria ruim, ou fora do que você entende como sendo bom, você pode sim utilizar como uma técnica de liberação rápida. Por quê, pessoal? Porque o que importa nem sempre é tão somente a correlação. O que importa é isso aqui, ó. É o erro da calibração e principalmente o erro da cross-validação. Então, veja o seguinte, por exemplo, vamos pegar o pior caso aqui, o pior cenário, 0,638 de umidade, tá? E teoricamente umidade é um ponto que se pega muito forte no NIR por conta da água. Tivemos aqui uma correlação baixa. O erro de calibração deu 0,046. O de cross-validação deu 0,047. Sabe? E resultado prático faz diferença? Não sou eu que vou dizer isso, vou responder. A gente vai ter que avaliar qual que é a faixa de umidade aceitável, qual que é o erro que está sendo obtido, para você entender se você faz sentido utilizar uma curva de calibração que você tem um R quadrado de 0,638 ou não. Tá? É simples assim.
Não precisa se preocupar, o teu objetivo é, claro, tentar a melhor correlação possível. Não é tentar encontrar o 0,9999. Você vai tentar o melhor possível, você vai trocar o set de amostras, você vai buscar bastante variabilidade, você vai tentar trazer de tudo o possível, mas nem sempre você vai conseguir chegar na perfeição e às vezes não é necessário, você está gastando às vezes tempo em algo que não vai te trazer um retorno ou uma redução de erro de erro de cross-validação e de erro de calibração que vai valer a pena ou que vai justificar todo esse trabalho feito. Terceiro e último item aqui, questão da conta, né, muito importante. Então, a conclusão foi que demonstrou a viabilidade da espectroscopia de NIR para análise de Free Fatty Acids, valor de iodo, teor de umidade, DOB e caroteno em óleo de palma. Em comparação com métodos de primário de referência, os custos operacionais são absurdamente menores. Tá? Aqui, de novo, o mesmo racional que a gente viu nos cases anteriores, né? Aliás, no primeiro case, o segundo não teve, e você chega a uma conta aqui de um total por ano gasto, neste caso, nesta indústria, de quase 43 mil dólares. Tá? Ao passo que quando foi substituído pelo NIR, você conseguiu fazer o mesmo trabalho, obviamente aceitando o trade-off, uma perda, um aumentozinho de erro considerável, dentro ainda do aceitável, uma redução para 2 mil dólares. Isso, pessoal, é uma redução de 95,19% no custo anual dessas análises. Então, é isso que precisa estar claro para vocês, que às vezes você consegue, com uma tecnologia, uma redução expressiva e só perdendo um pouquinho de precisão no teu resultado. Talvez não vá fazer diferença para você, você precisa avaliar o teu cenário. E aqui, por último, aquela curva de custos cumulativos, também muito próximo do outro exemplo que a gente teve, chegando a próximo de 140 mil dólares no terceiro ano, ao passo que com o NIR você não chegaria nem talvez a 7 mil dólares aqui seguindo essa linha e mantendo esse volume amostral. Tá? Então, pessoal, a gente hoje encerra essa nossa quinta aula. Tá? Sobre os cases de sucesso. A gente passou aqui por 3 cases interessantes e importantes em indústrias diferentes que mostraram e demonstraram com bastante clareza para a gente a utilização dessa tecnologia do ponto de vista prático, tá? E todo o estudo feito desde o início, qual que era a dor, qual que era a necessidade, o que precisava se analisar e o resultado encontrado junto com o cálculo matemático, né? Ou junto com a redução de custo, que é o que o teu gestor, o teu coordenador, o teu diretor ele vai querer para justificar você desembolsar um dinheiro para comprar o equipamento. Então essa é a conta que precisa ser feita. Tá? Como sugestão, muitos fabricantes trabalham às vezes num processo como se fosse um leasing, eles emprestam o equipamento por um tempo para que você possa utilizá-lo, possa avaliá-lo e você conseguir fazer este cálculo pelo menos prévio para saber se vale a pena o investimento ou não. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado dos exemplos práticos, que a ideia é trazer a realidade para a mesa, trazer a praticidade mesmo, não ficar só na teoria, para entender que realmente funciona, é possível e só depende da gente pensar um pouquinho fora da caixa e entender como que a gente pode mudar o ambiente que a gente vive e o nosso meio de trabalho, tá bom? Espero vocês na próxima aula, parte 6, qual é o passo a passo? Eu quero começar, mas eu não sei como. A gente vai chegar lá, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Qualquer dúvida, entre em contato e até mais. Até lá.